Boa noite, Angola. Vamos conhecer os assuntos para hoje. Médicos angolanos formados na República Democrática do Congo denunciam discriminação no acesso ao mercado de trabalho. Empresas chinesas e indianas no topo das mais infratoras na aplicação das medidas de segurança no trabalho. Chuvas torrenciais fazem 10 mortos no Quênia. Motocross provincial de Luanda faz disputar terceira etapa do circuito Jorge Varela. Futebolista camerunês é a nossa personalidade da semana. Eu Girassol, Jornal, edição de sábado. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Angola. Vamos atualizar a informação agora no Girassol Jornal. O gado do município dos Gambes, na província da Huila, não foi afetado por doenças graves nos últimos meses, garantem as autoridades locais. A sanidade do gado no município dos Gambes está controlada. A garantia é do diretor municipal da Agricultura, João Iluco. Segundo o responsável, apenas doenças parasitárias causadas por carraças foram detectadas nos últimos tempos sem motivo para alarme. No entanto, para garantir maior segurança para os animais, está em preparação uma campanha de vacinação que deve arrancar nos próximos dias. A sanidade animal está controlada, tanto as principais doenças ainda não se fazem sentir no seio do gado. Tem surgido um caso ou outro de doenças parasitárias, aquelas provocadas por carraças, mas nada de alarmante. E, tanto, a essa altura estamos na fase dos preparativos da campanha de vacinação para imunizarmos contra as principais doenças que assolam o gado. Estamos a falar dos carbúnculos, a dermatite e outras. O município, que conta com mais de 200 mil cabeças de gado, tem 6 novas mangas de vacinação definitivas que se juntam às 40 rudimentares construídas com material local. Estamos a contar com 6 mangas de construção definitiva e temos acima de 40 mangas construídas com material local. Portanto, penso que a meta é substituirmos essas 40 mangas de construção local por definitiva. Tanto isso dá-nos a crer que então esse é o desafio que fica para ver se aos poucos vamos trazer uma dinâmica naquilo que é o tratamento do gado. A Administração Municipal do Cassengo trabalha na transformação da agricultura familiar numa produção semi-industrial. Para o efeito, tem sido feita uma aposta forte nas cooperativas que recebem apoio técnico e material para o desenvolvimento das suas atividades. A Lunda Sul vê na agricultura o futuro da economia. A província não quer continuar a ser vista como produtora exclusiva de diamantes, quando dispõe de um forte potencial agrícola. E por este facto que a administração do Cassengo tem estado a reforçar a capacidade das cooperativas para aumentar a produção. Este tipo de agricultura muito familiar, queremos ultrapassar isto. Então, nós criamos cooperativas e com essas cooperativas, nós como administração municipal temos ajudado as cooperativas com katanas, enxadas, no sentido de produzirem mais. A par da produção de cereais, onde o leste de Angola foi apontado como epicentro do Plano Nacional de Fomento para a Produção de Grãos, Planagrão, o Cassengo é também forte na produção de tubérculos. Temos desde mandioca, temos banana, temos inhame, muita coisa, né? Produz-se muita coisa. Ainda a semana passada ou antepassada tivemos a fazer um périplo junto aos colegas das finanças, no sentido de vermos em loco o que é que a administração tem feito em prol de poder ajudar os próprios camponeses. Segundo Arlindo Cristiano, administrador adjunto para o setor econômico e social, o Cassengo tem arrecadado receitas que servem para a implementação de inúmeros projetos do município.
E essas receitas, por sua vez, têm ajudado muito no desempenho das nossas tarefas, das nossas atividades. E, por outro lado, também temos um tecido empresarial muito amplo, porque temos muitas empresas a nível local, e essas empresas também têm honrado com seus compromissos junto à AGT, porque os órgãos do Estado têm que estar todos interligados, têm que estar todos intrinsecamente ligados. Então temos feito um trabalho junto a eles no sentido de pagarem os impostos. Cassengo aposta na transformação da agricultura familiar em semi-industrial com vista ao desenvolvimento e empoderamento das famílias. A condição dos médicos formados na República Democrática do Congo que procuram exercer em Angola tem sido marcada por desafios de reconhecimento profissional, de modo a garantir e encontrar caminhos para solucionar o problema. A Associação Angolana dos Médicos Formados na RDC reuniu-se neste sábado para debater os desafios, oportunidades e comprometimento dos médicos com os utentes. Com mais de 200 médicos em todo o país, em várias especialidades, a Associação Angolana dos Médicos Formados na República Democrática do Congo debateu neste sábado sobre várias temáticas ligadas à saúde, com destaque para a doença inflamatória pélvica. Doença inflamatória pélvica não é uma só doença, não. É uma doença que pega o endométrio, as trompas e pode acometer toda a parte pélvica. E ele tem grau 1, 2, 3, 4. A inflamação pélvica grau 1, quando tem atingimento do endométrio e da trompa, sem irritação peritoneal. E grau 2, quando tem atingimento do endométrio, a trompa e irritação peritoneal. E grau 3, quando tem atingimento do endométrio, da trompa e tem presença de abscesso tubovárico, mas não roto. E grau 4, quando tem abscesso roto, abscesso ovárico roto. E o tratamento também depende desse grau, da classificação que nós fizemos. Quando é tratamento grau 1, pode-se fazer tratamento ambulatório, e quando é grau 2, é sempre bom fazer injeção. E grau 3, 4, pode ser cirúrgico. Os participantes falaram do que absorveram durante o momento de partilha de conhecimento. O conceito, as suas causas, o tratamento e também as complicações que foi a parte em que chamou-me muita atenção. Pude aprender muito e acredito que todos quanto puderam estar aqui têm ou partilham a mesma opinião que eu. Vimos inúmeros temas muito pertinente e prevalente que irá ajudar futuramente não somente a nós como médicos, mas também é muito relevante para a população angolana e não só. A situação dos médicos formados na RDC que procuram exercer em Angola tem sido marcada por desafios de reconhecimento profissional. Primeiro é inserção. Inserção quer dizer, quando você chega, primeiro tem que reconhecer o teu estudo, a tua documentação, para provar que você é mesmo médico. Como angolano, quer dizer, voltou, regressou no país e tem que se inserir. Ok. Essa etapa de reconhecimento dos documentos, até hoje em dia, nós que somos os antigos, era um pouco mais razoável, vamos dizer, mas com o tempo aparentemente há mais dificuldade que então chegar agora. O Angomed, a Associação dos Médicos, conta com cerca de 250 médicos que exercem em todo o território nacional de Cabinda ao Cunene. E entre nós temos muitos médicos especialistas, temos médico clínico geral e também temos médico em especialização como eu. E tivemos uma escolha diferenciada para que cada um dos médicos especialistas representa uma especialidade mais relevante da nosso país. Uma delegação da Embaixada do Japão em Angola, acompanhada da Ministra da Saúde, Silvia Tucuta, visitou hoje o Hospital Justina Machel. O encontro visou reforçar a cooperação entre Angola e o Japão na área da saúde. Durante o encontro foi apresentado o Caderno de Saúde Materno-Infantil, uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e da Agência de Cooperação Japonesa. A visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão a Angola, com passagem pelo Hospital Justina Machel, marca um passo importante no reforço da cooperação bilateral
na área da saúde. O governante japonês foi recebido pela ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, num encontro que evidencia o interesse comum em fortalecer parcerias estratégicas no setor. Estamos aqui no Hospital Josina Machel, que representa isto, portanto, o início deste fortalecimento da relação. Nós tivemos uma doação do governo japonês que fez com que fosse possível, naquela altura e há vários anos, a reabilitação deste hospital, reforçando áreas estratégicas como o serviço de otorrino, laringologia, os blocos operatórios, o serviço de estomatologia, o serviço e também complementando os serviços de consulta. Portanto, foi uma reabilitação profunda e continuamos a ter ganhos com este apoio. Esta é uma unidade de terceiro nível e de referência nacional em várias especialidades. Muito recentemente, o governo japonês reforçou também a área de imagiologia com equipamentos novos. Tiveram a oportunidade de observar o serviço de estomatologia e a área de consulta externa, para além de equipamentos para o bloco operatório. Na ocasião, foi também apresentado o Caderno de Saúde Materno-Infantil, uma ferramenta essencial para o acompanhamento da saúde da mãe e da criança. Segundo a governante, já foram impressos mais de 4 milhões de exemplares, com destaque para versões em braille, promovendo maior inclusão e acessibilidade para cidadãos com deficiência visual. O nosso programa de saúde materna infantil está sendo reforçado. Já foram, através dos cadernos maternos infantis, um instrumento importante para o atendimento materno e infantil nos cuidados primários de saúde. E ao abrigo desta cooperação, já foram impressos mais de 4,7 milhões de cadernos de saúde materna infantil. Estão distribuídos também por um número aproximado de mulheres, podemos considerar de famílias, e, para além disso, nós também temos uma outra grande novidade no âmbito dos cadernos de saúde materna infantil, que somos dos primeiros países a ter este instrumento em braille. Durante a visita foram destacadas iniciativas conjuntas voltadas para a melhoria dos serviços de saúde, com foco na capacitação de profissionais, modernização de infraestruturas hospitalares e apoio técnico. Nós temos tido doações importantes do governo japonês. Uma delas foi a reabilitação desta unidade, a produção em massa de cadernos de saúde materno-infantil. A industrialização do setor da saúde como uma das principais prioridades. Silvia Lutukuta avançou que algumas iniciativas já começaram a dar respostas. Temos várias iniciativas que já deram passos importantes, já construíram infraestruturas e em breve teremos, ainda este ano, já uma fabricação de medicamentos consolidada. Mas já temos iniciativas que estão a produzir material gastável. Batas, máscaras, tocas, etc. E também outra parte da indústria que é muito importante para os hospitais, que é a indústria têxtil. A produção de uniformes, de batas, de lençóis, etc. Já é um facto no nosso seio, mas medicamentos como tal estamos a cumprir com os trâmites legais internacionalmente aceitos para termos medicamentos produzidos em Angola certificados. A cooperação entre Angola e Japão tem vindo a consolidar-se ao longo dos anos, com projetos que contribuem para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde. Cerca de 2.000 pessoas foram atendidas em diversos serviços disponibilizados hoje no município do Quilamba, mais concretamente no bairro Bita Progresso. A iniciativa foi levada a cabo pela Igreja Evangélica Pentecostal Internacional, que visou acudir famílias em situação de vulnerabilidade residentes na localidade. Não é a primeira vez que a Igreja Evangélica Pentecostal Internacional realiza, quer para os seus membros, quer para os arredores do Quilamba, uma campanha solidária. Mas desta vez, a atividade tem um sabor diferente. Afinal,
A congregação festeja em junho deste ano 10 anos de existência. Nós temos realizado anualmente esta atividade que designamos por Mutirão da Fé, Saúde e Empreendedorismo para atender às pessoas carentes da nossa comunidade. E esse ano coincidiu com a celebração dos 10 anos de nossa comunidade de fé. Entre os serviços disponibilizados à comunidade, teve feira de saúde e empreendedorismo, salão de beleza e apoio jurídico. Afonso sente cãibra no corpo há 2 meses. Quando soube do evento, não hesitou. Estou com cãibra no corpo. E como a comunidade também apareceu hoje, também tive que vir mais aqui para ver o que eu posso, o que eu tenho. Euda Domingo trouxe os 3 filhos à consulta por estarem a fazer febre e aproveitou a oportunidade para saber do seu estado. Há muito tempo, ainda não fui a consultar com eles. Esperei essa prioridade que Deus é muito bom, me enviou uma prioridade, vou dar a consulta deles. Vou pegar a medicação e vou fazer mesmo também a consulta para mim, porque eu também me sinto mal. Eu estou com problema de atenção alta, sem hipertensão. Sinto dores no peito, essa parte do braço. O médico urologista e coordenador disse que a hipertensão arterial e a desnutrição lideraram o número de atendimentos. Nós temos em volta de 30 profissionais de saúde. Temos a especialidade de pediatria, cardiologia, medicina interna, medicina geral, urologia, psicólogos. Temos fisioterapeutas, temos laboratórios. Bom, as patologias são variáveis, né? Temos muitos hipertensos, até agora já encontramos muitos pacientes hipertensos. Temos muitas crianças com desnutrição, crianças que estão mesmo com desnutrição. Temos alguns síndromes febris também. A saúde neste tempo é tida como a base para o bem-estar das pessoas. Daí, levá-las às comunidades mais carenciadas. A estimativa é de atendimento de cerca de 2.000 pessoas. Nós contamos alcançar acima de 2 ou 3 mil pessoas dentro desta faixa. Contamos também, quando nós dizemos apoiar o povo em todas essas dimensões, saúde, o empreendedorismo e também a distribuição grátis de sopa para o povo que sabemos que nos últimos tempos tem passado um pouco na carência alimentar. Outro destaque na atividade foi a Feira de Empreendedorismo, que contou com investimento de 200 mil kwanzas para possíveis negócios. A Associação de Segurança e Saúde Ocupacional refere que as empresas chinesas e indianas estão entre as principais infratoras das medidas de segurança no trabalho. Os dados foram divulgados hoje no 1º Congresso Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, um marco histórico para o fortalecimento e desenvolvimento do setor em Angola. O Congresso surge como um espaço de reflexão, partilha de experiências e apresentação de propostas voltadas à promoção da segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores. O presidente da Associação Angolana de Segurança e Saúde Ocupacional, Vítor Lima, disse que das denúncias recebidas, as empresas chinesas e indianas lideram a lista. Nós temos informações dadas por denúncias de muitas empresas que não cumprem, principalmente empresas do Fórum Expatriado, a nível de empresas de origem da cooperação China-Angola, da cooperação Índia-Angola e entre outras. Mas estas são as que mais denúncias temos recebido. Temos também no âmbito comercial, que temos as empresas viradas para o comércio, que estão também com alguns desrespeitos às normas angolanas e ao próprio angolano. O evento reforçou igualmente o compromisso da Associação Angolana de Segurança e Saúde Ocupacional com a valorização das boas práticas profissionais e o crescimento institucional da associação. Vítor Lima referiu ainda que a associação pretende lançar em breve uma plataforma de denúncias. Hoje a associação também aqui lança hoje um desafio
de uma plataforma que brevemente será anunciada, onde as empresas, os trabalhadores, poderão fazer as denúncias dos acidentes graves ou não que ocorram em foros de trabalho. Significa dizer que a partir de hoje em diante, a associação estará mais empenhada em trazer, ou pelo menos procurarmos trazer a real estatística. Faremos o lançamento do anuário da Associação Angolana de Segurança e Saúde Ocupacional, com todos os dados estatísticos, números de acidentes reais, tipos de acidentes, eventos de acidentes e como elas ocorrem. Para a médica do trabalho Solange Brunhoso, toda empresa deve ter seguro de acidente de trabalho a fim de mitigar os riscos. Solange Brunhoso apela mais atenção às doenças profissionais. Nós precisamos ainda de trabalhar, há muito trabalho a se fazer, porque ainda estamos num déficit muito grande das empresas olharem para a cultura de segurança, para aquilo que é a segurança dos trabalhadores, a saúde dos trabalhadores, de uma forma ainda, digamos que precária, e que necessitamos mesmo cada vez mais olhar para esta saúde e a segurança dos trabalhadores. Então precisamos mesmo de uma forma de equipa de saúde ocupacional, desde higiene, os técnicos de HSE, os médicos de trabalho, trabalhamos no sentido de reduzirmos aquilo que são os acidentes de trabalho, que ainda vamos ter muitos acidentes de trabalho notificados. Temos também um problema que é as subnotificações das doenças profissionais e das quais nós temos que e precisamos de olhar para elas com maior responsabilidade. Os munícipes de Luau, na província do Mochico-Leste, dizem estar satisfeitos com o crescimento da cidade, que brevemente passará a ter iluminação pública. A cidade de Luau, na recém-institucionalizada província do Mochico-Leste, vai aos poucos ganhando vida, tendo em conta os programas traçados pelo governo local voltados para o conforto dos munícipes. Por esta altura, decorre o programa de eletrificação da cidade, que, segundo os munícipes, trata-se de uma mais-valia que esperam ver aplicadas em outras áreas da vida social. Já temos a energia, uma coisa na nossa vida. Mas agora não estamos mais querendo mais que a água, nós que tínhamos, os tanques nós que tínhamos não fornecer mais. Então nesse momento nós queremos só ter a luz. A luz já temos, falta só para ter mais águas. A água nós compramos nos homens que vendem águas, que eles que terão os tanques em casa. Talvez nós a água também, se não fosse muito dinheiro no momento, você vai no rio à busca de água. Aqui o Luau já está grande, falta para meter rádio, como ter jornais. Alguém pode, filho dele perdeu, então tem que vir no rádio, publicar para aparecer aquele que está, a pessoa que está em procura. A energia elétrica, fator primordial para o desenvolvimento, segundo este cidadão, deve continuar a merecer a atenção das autoridades para a atração de maior investimento. Quem vê o Luau hoje e aquilo que foi o Luau de ontem, não há como não acreditar na evolução. Está a evoluir, hoje já estamos a pisar o asfalto, estamos à espera da inauguração de uma nova vida, que é a rede elétrica, que faz parte do desenvolvimento. Sem energia, como é que os empresários e investidores vão pensar vir investir numa zona onde não tem energia elétrica? Há sim evolução e vamos assistir à entrada de muitos empresários, e isso a energia casando também com a reabilitação das vias que ligam a capital do país a Mochico-Leste. Apesar dos avanços, ainda persistem muitos desafios por serem ultrapassados. O nosso governo tem que apostar no fator homem, apostar na formação do homem para que os equipamentos do último grito que o governo vai importando encontrar os seus homens que poderão manusear. Há necessidade que o governo, em conexão com as nossas autoridades tradicionais, com as organizações não governamentais, que haja palestras de sensibilização.
há uma fuga de crianças na idade estudantil indo com os pais para as lavras. Esse é um fenômeno que já vem se alastrando. Então, criou danos no seio da população. É necessário que haja muita sensibilização, porque o abandono das salas das aulas, o abandono das escolas, alimenta o vandalismo. As pessoas destroem aquilo que o governo criou para o bem do próprio povo. Munícipes do Luau, na província do Mochico Leste, dizem estar satisfeitos com o crescimento da cidade, que brevemente irá contar com a iluminação pública. Momento para a primeira pausa desta edição. Voltamos logo a seguir com mais atualidade informativa nacional e internacional. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. Luanda acolhe a 34ª reunião da Comissão Mista de Defesa e Segurança Desde 1979, no âmbito desta amizade e cooperação, decorre em Luanda a 34ª reunião da Comissão Mista Permanente de Defesa e Segurança entre os dois países. Durante o discurso de abertura da reunião de altos funcionários, o secretário de Estado para a Defesa Nacional, Almirante José Maria de Lima, afirmou que o encontro tem como foco o fortalecimento das relações bilaterais. Reunidos aqui em Luanda para consolidarmos a cooperação entre a República de Angola e a República da Zâmbia no domínio da defesa e da segurança, obedecendo a sequência alternada dos locais dos nossos encontros de trabalho. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, no âmbito da relação histórica de amizade, solidariedade e cooperação entre a República de Angola e a República da Zâmbia, e sem prejuízo da legislação vigente que regula a celebração, execução e acompanhamento dos tratados internacionais, bem como dos instrumentos jurídicos bilaterais que instituem as comissões binacionais entre os dois Estados. Outro objetivo do encontro é dar continuidade às decisões e compromissos assumidos durante a 33ª reunião realizada em 2025 na Zâmbia. A realização da 34ª reunião da Comissão Mista Permanente de Defesa e Segurança Angola-Zâmbia visa dar continuidade às decisões e os compromissos assumidos na 33ª reunião, assegurando o acompanhamento sistemático da cooperação bilateral nos domínios da defesa, segurança pública e segurança estatal. O almirante José Maria de Lima avançou ainda outros objetivos da reunião. O estado da execução das decisões e recomendações da 33ª reunião. Reforçar a cooperação bilateral no domínio da defesa, com particular incidência na segurança e gestão concertada da fronteira comum. Intensificar a coordenação no domínio da segurança pública, nomeadamente no combate transnacional, imigração ilegal e demais ilícitos fronteiriços. Consolidar a cooperação no domínio da segurança estatal através da partilha de informações estratégicas e da prevenção de ameaças comuns. O primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda, Luís Nunes, acompanhou neste sábado o arranque das assembleias dos comitês de ação do partido, que tem como objetivo reforçar a inserção do MPLA na sociedade. Arrancou neste sábado a fase piloto das assembleias dos comitês de ação do MPLA, que decorreu no âmbito da preparação do 9º Congresso Ordinário do Partido dos Camaradas. Ao intervir na reunião, o primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda afirmou que o encontro tem como objetivo reforçar a organização interna e a inserção do partido na sociedade. Hoje estamos a dar o pontapé de saída do nosso processo orgânico
com o processo assembleário de balanço e renovação de mandatos, em que queremos ser um exemplo no país, com um processo limpo, com muita disciplina, e que com este processo tenhamos uma estrutura de base mais forte, mais coesa, para enfrentarmos os desafios que nós temos pela frente. E hoje, a nível tanto aqui do CAP2, portanto, que é a Assembleia Piloto, a par das outras assembleias que estão a decorrer também hoje, os militantes tanto congregaram-se para cumprir então o calendário da direção do nosso partido, e portanto eles vão hoje eleger, primeiro avaliar a vida interna do CAP, aprovar o relatório do mandato do CAP, vão também eleger uma nova direção do CAP, um novo secretário, vão eleger os delegados à conferência municipal, vão eleger delegados à conferência provincial, vão eleger pré-candidatos ao Comitê Central no quadro da promessa do camarada presidente João Lourenço. O encontro entre os primeiros secretários dos comitês de ação do partido dos municípios do Quilamba-Quiache, Mulhenvos, Viana, Rangel e outros serviu também para avaliar o estado organizativo e funcional das estruturas, bem como para traçar estratégias para vencer as eleições em 2027. Isso não pode acontecer, senão não vamos ter um partido forte, não vamos ter um partido coeso, e temos muitas lutas pela frente. Primeiro, é que este processo corra bem, que culminará com a realização do nosso 9º Congresso do nosso partido, em dezembro. Mas que, acima de tudo, o partido saia aqui mais forte e coeso para lutar para as eleições de 2027. Na ocasião, o dirigente alertou aos responsáveis das estruturas para que os interesses pessoais não sobreponham aos do partido. Temos que renovar esse espírito ganhador, e é lógico que não é só com palavras, é mais com atos. É por isso que o MPLA vai fazer tudo por tudo para ir ao encontro das necessidades das nossas populações, melhorando essas condições. É isso que o governo provincial de Luanda está a fazer, e espero que com isso ganhemos a confiança que sempre tivemos de Luanda, dos nossos militantes e da população em geral, e pedir mais uma vez que nos deem mais um voto de confiança, que nós vamos continuar a fazer mais e melhor por Luanda e pelo povo luandense. Cerca de 200 jovens assumiram hoje no município de Cacoaco fidelidade e lealdade aos princípios do partido MPLA. O ato político de apresentação dos novos militantes do Partido dos Camaradas naquele município foi presenciado por Bento Kangamba, membro do Comitê Central, por ocasião da visita às Assembleias Piloto nos municípios de Cacoaco e Mulhenvos, na qualidade de coordenador do grupo de acompanhamento do Comitê Provincial de Luanda, em Cacoaco. Ao todo, Bento Kangamba passou por 7 comitês de ação do partido MPLA nos municípios de Cacoaco e Mulhenvos para constatar o ritmo e organização das assembleias piloto, metodologia cujo objetivo passa por reforçar a dinâmica interna do M a nível das bases. Na qualidade de coordenador do grupo de acompanhamento do Comitê Provincial de Luanda para o município de Cacoaco, Kangamba deu nota positiva ao que constatou. Entretanto, garantiu apoio contínuo para a melhoria das condições sociais nas comunidades. É aqui que tem que se firmar o MPLA, é aqui que tem que se firmar o partido, é que se firmar a organização,
Para nós chegarmos onde que as pessoas pensam que tem que chegar, primeiro temos que passar aqui nas bases, que a atividade do MPLA nas comunidades está boa. E o resto de condições nós temos que procurar forma de que essas pessoas que estão aqui nos bairros, é preciso revermos as vidas deles para que tenham boa vida nos bairros, nas comunidades, na periferia e vermos as condições sociais das populações. No município de Cacoaco, o coordenador do grupo de acompanhamento testemunhou igualmente a apresentação de 200 novos militantes que ingressaram para a organização juvenil do seu partido. O político exortou aos jovens a não se deixarem levar pelo que vem nas redes sociais, mas buscarem referências dentro do partido. Disciplina, respeito, saber bem. Um dos melhores militantes que tem que sair aqui no militante, um jovem, tem que sair exemplar como João Lourenço, presidente do MPLA. Tem que sair aqui um Lúter Raskov, tem que sair aqui um Bento, tem que sair aqui um Dipayama, tem que sair aqui no bairro. E é aqui no bairro que tem que sair, não pode sair na cidade, é aqui que tem que sair. Amanhã tem que sair aqui um Bento Cangamba. Bento Cangamba acabou, é velho, ficou velho, alguém tem que sair, tem que mover. Então acho que é o exemplo que os jovens têm que ter. São jovens com idades compreendidas entre os 15 e 35 anos que prometem fidelidade e lealdade aos princípios do Partido dos Camaradas. Não foi uma obrigação, foi algo que eu muito quis, se juntar a essa família que é a JMPLA, fazer parte dessa grande família que é a JMPLA, ajudar a contribuir para o desenvolvimento do país. Eu assumo o compromisso de honrar com os compromissos da JMPLA e mobilizar os jovens para poderem fazer parte da JMPLA, ajudar na comunicação, ajudar na melhoria do povo. Hoje assumo o compromisso de respeitar as regras do partido MPLA e me unir de corpo e alma ao partido, dando garra e força nesse mesmo partido para poder assim alavancar dar continuidade com o nosso partido. E o primeiro secretário municipal de Cacoaco sublinhou que a juventude é a força motriz do presente e a esperança segura do seu partido. Fernando Francisco João frisou ainda que o ingresso de novos militantes para a JMPLA reveste-se de grande relevância política para o MPLA. Caros jovens, este ato representa um momento de grande relevância política sobre o fortalecimento e continuidade da nossa gloriosa organização juvenil, a JMPLA, que por sua vez é a fonte de renovação do nosso partido. A JMPLA se afigura como viveiro dos futuros quadros e militantes do MPLA. Fernando Francisco João entende que a JMPLA é um pilar fundamental na defesa pela justiça social. Aqui cultiva-se não só os ideais da nossa história, mas também a esperança de um futuro mais promissor para a presente geração e para as gerações vindouras. Agora, o quadrante internacional, pelo menos 10 pessoas morreram no Quênia após fortes chuvas e inundações que concorreram nesta sexta-feira, afetando particularmente a região leste do país, declarou hoje a polícia queniana. As autoridades instaram o público a manter-se vigilante e a evitar as áreas propensas a inundações, especialmente as de alto risco e as já afetadas. O Departamento Meteorológico do Quênia alertou para as fortes chuvas e tempestades entre sexta-feira e domingo que poderão afetar particularmente o Vale do Rift, a bacia do Lago Vitória, a costa e as regiões Nordeste, especialmente à tarde e à noite. O alerta referiu-se também a rajadas de vento até 46 km por hora. O governo cubano afirmou hoje que não se deixa intimidar depois do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter ameaçado tomar o controle da ilha quase de imediato. Nós, os cubanos, não deixamos intimidar. A resposta decidida do povo e o seu apoio à revolução foram demonstrados de forma massiva neste 1º de maio, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, Bruno Rodrigues, nas redes sociais. O chefe da diplomacia exigia, no caso, as declarações feitas ontem por Trump, que afirmou que vai tomar o controlo de Cuba quase de imediato
embora tenha acrescentado que primeiro pretende terminar o trabalho ao Irão e deslocar de novo para o Mar das Caraíbas o porta-aviões USS Lincoln. Para Bruno Rodrigues, as declarações constituem uma nova ameaça clara e direta de agressão militar e levam a pressão contra Cuba a níveis perigosos. Depois da atualidade internacional, vamos fazer mais uma segunda pausa e quando voltarmos temos também a atualidade esportiva. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Vamos agora ao encontro de Anselmo Gaspar, que acompanhou mais uma etapa do Campeonato Provincial de Luanda de motocross no circuito Jorge Varela. Anselmo, quais são as novidades por aí? Boa noite. É consigo. Viva, boa noite, saudações ao auditório da TV Girassol e toda a audiência do Girassol Jornal. Nós nos encontramos no circuito Jorge Varela, na Gamec, em Luanda, a acompanhar o Grande Prémio Provincial de Motocross de Luanda. Esta que foi a terceira prova, onde já tivemos um dia mais ao rubro, como sempre, com muita velocidade e com bastante público aqui a acompanhar esta competição. A esta hora, acabamos de acompanhar a premiação, onde temos connosco Zeferino Fernandes, aquele que... Boa noite, fala para o Girassol Jornal. Terminamos aqui a terceira prova do campeonato, conseguiu o pódio, o terceiro lugar. Qual é a análise que faz deste dia? Muito obrigado a Girassol, são bem-vindos a vir aqui ao motocross. Fui chamado pelo um time novo, eu queria desistir já do motocross porque a minha moto não se encontrava em condições. Chamaram-me no time Transchipeta, que tenho que agradecer aos donos do time Transchipeta. Eu disse que logo que experimentei a moto, que eu poderia subir ao pódio e que depois ia evoluir para atacar o primeiro, porque gostei da moto, gostei da convivência e o espírito da camaradagem que há lá dentro, então faz-me pensar que eu ainda tenho que ganhar corridas. Nas duas mangas esteve no terceiro lugar, ainda assim conseguiu o pódio. O que é que foi mais difícil aqui? Bem, como eu estou sem treinar desde o ano passado e os pilotos aqui têm treinado todo sábado, foi difícil, senti um bocadinho na palma das mãos, que estava a perder o hábito, mas daqui a um mês eu acho que isso já vai passar e vai estar pronto para atacar então a exposição primeira. Para fechar, uma mensagem para aqueles que não acreditam na modalidade de desportos motorizados aqui em Angola e também para os amantes de motocross. Bem, o público em geral, estamos a gostar da vossa participação aqui, aquela criatividade, aqueles gritos, aquele faz-nos andar mais, estou a gostar e, o nosso motocross está a mudar e dou força à associação para que melhoram, não olhem para os pilotos como velhos ou mais velhos, porque aqui tem que se ver lá dentro da pista como é que está o estado e prontos. Do resto, as crianças estão a vir muito bem também, vamos ter aí futuro, que esses miúdos, mais daqui a 3 anos, vão tomar conta disso. E estou a gostar, estamos a dar um bom legado nessas crianças. Anselmo, obrigado por essas notas. Seguimos com a atualidade esportiva. O Pedro começou com vitória a luta pela revalidação do Campeonato Nacional Sénior. O pavilhão principal da Cidadela esteve devidamente preenchido para o primeiro encontro da final da 48ª edição do Unitel Basket. No parquet, o conjunto leonino teve boa resposta ao longo do primeiro período, ao impor um empate por 23 pontos ao campeão nacional, o Petro de Luanda. No segundo quarto, os tricolores foram superiores ao converterem novamente 23 pontos contra os 14 pontos do Sporting Clube de Luanda, que, ao intervalo, já
já perdia por 37-46. O terceiro quarto, o Petro de Luanda ganhou por 21-19 no parcial, deixando o placar em 67-56 para a turma do Eixo Viário. A Juventude de Aníbal Moreira venceu o último período por 4 pontos de diferença, 24-20. No entanto, perdeu o duelo por 87-80. Sérgio Valdeomilhos, no Petro de Luanda, prometeu abordar de forma diferente o próximo jogo dos playoffs a melhor de 7 partidas. El domingo, pues a cambiar un poco la mentalidad y a seguir trabajando para afrontarlo de outra forma. No lado contrário, Aníbal Moreira reconheceu a superioridade da equipa adversária, assim como também garantiu que vão lutar até o fim por esta final. Foi um bom jogo de basquete, pronto. A equipa do Petro, mais experiente, soube tirar proveito em alguns momentos onde nós não fomos tão consistentes a defender. Cometemos também alguns erros a nível do ataque, porque mantivemos a bola sempre do mesmo lado, apesar de orientar que a bola tinha que mudar de lado para podermos tirar vantagem do Alexandre, que estava muito bem a jogar no interior. Mas, de qualquer das formas, pronto, são erros que temos que corrigir. Como eu disse, nós vamos trabalhar, vamos lutar até o fim e sempre com a nossa humildade, trabalhar para ver se conseguimos fazer melhor no próximo jogo. Islando Manuel, extremo oposto do Sporting Clube de Luanda, que esteve à beira de um duplo-duplo com 18 pontos e 9 ressaltos, frisou que precisarão melhorar alguns aspectos no próximo jogo. Alguns erros que nós vamos ver no vídeo e vamos tentar melhorar com a equipe técnica, que não podemos cometer diante do Petro Atlético, porque é uma equipe, como já disse, já formatada, já bem montada, já joga automaticamente, mas muitos desses jovens estão a jogar a primeira vez e é bom estar nesse palco para poder crescer também. No Petro de Luanda, a seta mais produtiva recai ao poste Cleuso Castro com 14 pontos e 9 ressaltos. O segundo encontro dos playoffs está agendado para este domingo, 3 de maio, igualmente, no pavilhão principal da Cidadela. O Interclube recebeu e venceu o Bravos do Maqui por 3-1 no 22 de junho, em duelo a contar para a jornada 25 FO Girabola. A equipa do Leste chegou no reduto dos polícias timidamente estudando as vias de transição. O Interclube apostou na caixa média alta para sufocar o oponente e conseguiu, depois de várias tentativas, com o ponta Betinho, aos 33 minutos, a inaugurar o marcador, 1-0 a favor dos polícias. Os marquesardes tentaram reagir, todavia sem muito alarido para a defesa da ordem. Depois do descanso, mal soou o apito, o Interclube viu o segundo golo proveniente do pé do médio Salomão aos 46 minutos. Desta vez, os Bravos responderam à altura com o avançado Emanuel a marcar de livre aos 51 minutos para o 2-1. Com a partida relançada, o ritmo aumentou e cada erro era aproveitado pelo adversário. E aos 77 minutos, o lateral esquerdo Moisés tirou bem as medidas da baliza para o 3-1 de bola parada. Ao falar para a imprensa, o timoneiro dos Bravos do Maqui, Almiro Lobo, disse que a má abordagem do jogo por parte do seu conjunto foi crucial para a derrota. Dizer que foi um jogo bom de se jogar. Cometemos muitos erros defensivos, principalmente no início da segunda parte, em que acredito eu que se nós tivéssemos sofrido aquele gol, o resultado seria diferente. No entanto, segunda parte entramos muito melhor que a primeira. Tivemos que chamar a atenção aos nossos jogadores, né, e chamar a responsabilidade. E no momento em que estávamos em cima do jogo, sofremos um gol que para mim é mau posicionamento do nosso guarda-redes, mas no entanto há que continuar a lutar. Temos mais 5 jogos e vamos continuar firmes e fortes. Do outro lado, Roque Sapir, comandante dos polícias, afirmou que independentemente do resultado, ainda não está satisfeito. Entramos com uma ligeira calmia porque vínhamos num desgaste muito grande, como sempre disse, mas tínhamos que ter um certo cuidado porque a intensidade que prevíamos era muito alta, porque entramos com pressão alta mesmo também, mas quando tivéssemos a bola preferimos sair com critério, melhor do que tivemos nos últimos jogos, e acredito que a equipa conseguiu cumprir.
fizemos um gol, mas lá está, a equipa precisa de outra força lá dentro, porque não se pode aceitar constantemente a sofrer golos. Com este triunfo, o Interclube passa a somar 33 pontos e o Bravo do Maqui mantém-se com 35 pontos. Marc Vivien Foé, lendário futebolista camerunês, é a nossa personalidade da semana. Uma grande estrela do nosso continente. E assim termina esta edição do Girassol Jornal de sábado. Boa noite, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.